Quarto item da pauta, processo número 00058 105686-2015-53. Edição de resolução que dispõe sobre a proibição de transporte de cargas de bateria de íon lítio em aeronaves de passageiros no Brasil. Diretor-relator, José Ricardo Botelho. Por favor, diretor, a leitura do seu relatório. Obrigado. Retomando de forma sumária o conteúdo apresentado em relatório da 14ª reunião deliberativa da diretoria, realizada em 17 de novembro de 2015, o presente processo trata de proposta de resolução que proíbe o transporte de baterias de íon lítio como carga em aeronaves de transporte de passageiros no Brasil, com o objetivo de elevar o nível de segurança operacional da aviação civil brasileira. Tal proibição seria aplicável a voos nacionais e internacionais com origem, destino, trânsito ou sobrevoo em território brasileiro e implicaria notificação à Organização Internacional de Aviação Civil, OACI, de variação de país a constar das instruções técnicas para o transporte seguro de artigos perigosos pelo modal aéreo. A proposta é fundamentada no risco potencial de disrupção térmica, fenômeno que pode ocorrer com baterias de íon lítio e que poderia levar a uma combustão ou explosão de proporções tais que os sistemas de supressão de fogo existentes atualmente nas aeronaves seriam incapazes de conter. Assim, embora não exista estatísticas de ocorrência de tais eventos causados por baterias de íon lítio em aeronaves de passageiros na aviação civil, um evento catastrófico envolvendo o transporte de baterias de íon lítio é visto como um risco real pela Organização de Aviação Civil Internacional, mais especificamente pelo painel de artigos perigosos, com contribuição dos painéis de aeronavegabilidade e operações. No momento da submissão do processo, a discussão no Foro Internacional, que já durava 8 anos, ainda estava em curso e havia sido recentemente encaminhada para a deliberação da Comissão de Navegação Aérea, a ANC. Porém, entendeu a área técnica competente que as discussões em andamento e as evidências técnicas disponíveis até aqui justificavam a proibição imediata do transporte de baterias de íon lítio como carga em aeronaves de passageiros no Brasil. Além disso, com base nos dados coletados, o julgamento da área técnica é de que o impacto econômico, tanto para os transportadores quanto para as empresas interessadas no transporte desses itens no Brasil, seria pequeno. Assim, em 13 de outubro de 2015, o Superintendente de Padrões Operacionais encaminhou para a deliberação da diretoria parecer favorável à proibição do transporte de carga de bateria de íon lítio em aeronaves de transporte de passageiros no Brasil e recomendou a aprovação com dispensa de audiência pública prévia, por entender necessária a mitigação imediata do risco à segurança operacional. Conforme decisão inicial da diretoria colegiada, a proposta foi encaminhada, na verdade, para a audiência pública, a fim de se avaliar os possíveis impactos da proibição. Além disso, a Gerência Técnica de Artigos Perigosos solicitou aos operadores análise de risco relativa ao tipo de transporte em discussão. Após a audiência pública, finalizada em 9 de dezembro do ano passado, a Gerência Técnica de Normas Operacionais encaminhou à SPO, em 16 de dezembro, a nota técnica 82, contendo os documentos que instruíram a audiência pública, a avaliação das análises de risco enviadas pelos operadores em atendimento à demanda da GETAP, a análise das contribuições recebidas na audiência pública e uma nova minuta de resolução, alterada com base nessas contribuições. Como consta da nota técnica número 25, preparada pela GETAP, apenas a Avianca e o grupo Latam encaminharam material contendo medidas de mitigação de risco, no sentido de viabilizar o transporte de baterias de íon lítio como carga em aeronaves de passageiros. Os demais operadores ou afirmaram não realizar tal transporte ou não se manifestaram. Apesar das análises de riscos fornecidas pelas companhias apresentarem como resultado um nível de risco aceitável, na avaliação da área técnica, as medidas mitigadoras apresentadas pelos regulados não são suficientes para garantir o nível de segurança desejado. Manteve-se, assim, o posicionamento da área técnica favorável à completa proibição.
vale dizer que o resultado da análise de risco apresentada por uma companhia aérea difere da análise apresentada anteriormente pela própria área técnica, fruto do Work Paper número 4, de autoria da Associação das Indústrias Aeroespaciais e Federação Internacional dos Pilotos de Linhas Aéreas, principalmente devido ao fato da primeira considerar a frequência de ocorrência do evento como sendo de caráter remoto e não ocasional. Entretanto, especula-se que a análise do Work Paper número 4 também considerou os eventos em aeronaves cargueiras. Durante o processo de audiência pública foram recebidas 4 contribuições e houve também uma reunião entre a área técnica responsável e representantes da IATA, conforme solicitado por aquela associação. As contribuições foram analisadas pela GETAP e o resultado encaminhado à Gerência Técnica de Normas da SPO. A primeira contribuição é, na realidade, um questionamento, que, no entanto, foi aproveitado para a alteração da minuta de resolução proposta. O autor questiona se a proibição abrangeria os carregadores portáteis, os power banks, os quais poderiam, numa outra visão, ser considerados equipamentos, estando, nesse caso, sob o código UN 3481, que não é objeto da proibição proposta. A área técnica informou que a discussão sobre a classificação definitiva dos carregadores portáteis ainda está em curso nos fóruns internacionais, mas que o entendimento atual da questão é de que tais itens são sim considerados baterias para todos os fins e, portanto, correspondem ao código UN 3480, objeto da proibição aqui presente. Assim, para deixar clara a restrição, foi proposta a seguinte alteração na minuta de resolução. Parágrafo 1º. Para efeitos desta resolução, pilhas de íon lítio são consideradas baterias UN 3480, estando sujeitas às restrições impostas por essa norma. E o parágrafo 2º. Para efeitos dessa resolução, carregadores portáteis de bateria, comumente referidos em inglês como battery packs, que utilizam baterias de íon lítio para seu funcionamento e que têm a função principal de fornecer uma fonte de energia para outra peça de equipamento, são considerados como bateria, UN 3480, estando sujeitas às restrições impostas por essa norma. A segunda contribuição sugere a revogação total da proposta, com base no alinhamento às orientações emanadas da OACI e em consideração aos avanços já alcançados com os cuidados definitivos para o transporte de bateria de íon lítio. O autor chamou atenção para as melhorias nas regras de transporte desses itens obtidas ao longo de 8 anos de discussão no painel de artigos perigosos. E dentre estas estão a restrição de carga, 30%, de 0 a 30%, e o despacho em uma embalagem por remessa, conforme seção 2 da Instrução de Embalagem 965, aplicável ao IN 3480. Além disso, afirma que a análise de acidentes e incidentes onde a presença de baterias desse tipo foi apontada como possível fator contribuinte, indicou que os itens não estavam preparados e acondicionados de acordo com os regulamentos de artigos perigosos aplicáveis, e que não existem evidências que relacionem quaisquer acidentes ao transporte de bateria de íon lítio devidamente acondicionadas. Por fim, em nome da ABA, o autor reafirma a importância do alinhamento às definições da OACI e julga que a implementação dos cuidados definidos até o momento é suficiente para o estabelecimento de um nível aceitável de segurança. O corpo técnico da ANAC, por outro lado, esclarece que é normal a publicação de diferenças e que isso não caracterizaria a falta de harmonização entre a regulamentação brasileira e a OACI, uma vez que está prevista a publicação de variações de país junto às instruções técnicas. A área técnica sustenta ainda que não concorda que as ações mitigadoras apresentadas sejam suficientes para garantir um nível aceitável de segurança e reforça que, embora o transporte se torne mais seguro com as ações mitigadoras, não significa que ele é seguro. Por fim, quanto às estatísticas de acidentes, a área técnica apresenta 3 casos específicos, onde existiriam indícios relacionando transportes de baterias de íon lítio ao evento ocorrido.
Foram apresentados os acidentes da UPS de 2006 e 2010 e um acidente da Asiana Airlines em 2011, todos envolvendo a aeronave Cargueiras, onde foi relatado existirem baterias de íon lítio sendo transportadas, mas em nenhum caso foi possível relacionar objetivamente a causa do acidente ao transporte das baterias. No acidente de 2006, não se pôde determinar conclusivamente o foco do fogo, mas havia baterias de íon lítio sendo transportadas nos compartimentos atingidos. No acidente de 2010, se verificou que existiam baterias de íon lítio sendo transportadas em desconformidade às normas aplicáveis, e também baterias de lítio metálico sendo transportadas, as quais já são proibidas para o transporte em aeronaves de passageiros devido à instabilidade característica. Finalmente, no acidente de 2011, o relatório não aponta identificação de desconformidade no transporte de baterias de íon lítio, mas também não apresenta qualquer conclusão a respeito ou recomendações, o que torna a discussão inconclusiva nesse aspecto. A terceira contribuição, proveniente do representante da IATA, repete basicamente os argumentos da segunda, salienta a importância da harmonização global com um fator de facilitação do transporte aéreo regular e aponta que, embora as baterias de íon lítio possam representar perigo, o risco determinado pela probabilidade de autocombustão não pôde ser configurado até então. Esse argumento reforça a posição apresentada em uma das análises de risco apresentada pela Avianca, em que a classificação final mostra a consideração de que o evento tratado seria de probabilidade remota e não ocasional. A área técnica da agência, porém, defende o ponto de vista da proibição, valendo-se exatamente da mesma argumentação apresentada à segunda contribuição, ou seja, a naturalidade do registro de variação de país junto ao ACI e a inexistência de metodologia comprovadamente segura de transporte do item em questão. A quarta contribuição questiona a proibição de sobrevoo e propõe que a resolução seja revisada, excluindo-se esse item, por entender que as aeronaves em sobrevoo já cumprem com os requisitos impostos pela OACI, estabelecendo assim um nível aceitável de segurança conforme os padrões internacionais. O autor alerta ainda que tal medida afetaria, dentre outros, o grupo LATAM, pois existem voos partindo da Argentina, Peru e Chile com destino aos Estados Unidos e à Europa, que sobrevoam o território brasileiro, potencialmente transportando baterias de íon lítio em aeronaves de passageiros. A área técnica, porém, discorda da proposta e defende que, segundo a Convenção de Chicago, o país pode regulamentar ou proibir em seu território o transporte de qualquer artigo por questão de segurança, incluindo sobrevoo. A área técnica considera que ainda não há meio seguro de se transportar o item em questão em aeronaves de passageiros, e que a ocorrência do evento não depende da fase de voo, o que justificaria a proibição, inclusive do sobrevoo. Como argumento, indica a incumbência da investigação de acidentes que venham a ocorrer em espaço aéreo brasileiro, além de possíveis consequências indiretas de um acidente para a aviação civil brasileira e para a sociedade civil. Com base na análise apresentada nos documentos citados, o gerente técnico de normas operacionais, respaldado pelo gerente de normas operacionais e suportes, sugere ao superintendente de padrões operacionais o encaminhamento do processo à diretoria da colegiada, com parecer favorável à aprovação de proposta de resolução e do relatório de análise de contribuições. Com base na nota técnica apresentada pela área, em 18 de dezembro de 2015, o superintendente encaminha à STEC, o despacho 213, com parecer favorável à proibição do transporte de carga de baterias de íon lítio em aeronaves de transporte de passageiros. Por fim, após o encaminhamento do processo, houve progresso na discussão a respeito da proibição no foro internacional. Em 22 de fevereiro de 2016, o Conselho da OACI decidiu, com base na recomendação da Comissão de Navegação Aérea, proibir o transporte de baterias de íon lítio como carga em aeronaves de passageiros, até que meios
mais seguros de transporte desse item sejam desenvolvidos. É o relatório. Dúvidas, senhores? Perguntas sobre o relatório? Pode proceder ao voto, diretor. A proposta de resolução que proíbe o transporte de carga de baterias de íon lítio em aeronaves de transporte de passageiros no Brasil, relacionada à matéria tratada pelo RIBAC 175, foi analisada considerando os aspectos de segurança, impacto econômico, impacto operacional e compatibilização com os padrões internacionais. Conforme determinação da diretoria colegiada, a proposta inicial foi levada à audiência pública, a qual originou 4 contribuições relevantes. A primeira contribuição foi aproveitada pela área técnica responsável, resultando numa alteração da minuta de resolução. No novo texto, foram incluídos 2 parágrafos esclarecendo a abrangência da proibição sobre itens de uso comum que se enquadram no Código IUN 3480. Fica claro que a proibição compreende pilhas, carregadores portáteis e dispositivos correlatos que contenham baterias de íon lítio e cuja função principal seja servir de fonte de energia para outros componentes ou aparelhos. A segunda e terceira contribuições, originárias da ABA e IATA, propuseram a rejeição completa da proibição, sob o argumento de que o transporte de baterias é executado segundo padrões internacionais aceitos atualmente e que não haveria motivo para uma posição mais restritiva por parte do Estado brasileiro. Por sua vez, a última contribuição, enviada pelo Grupo Latam, contesta a extensão da proibição ao sobrevoo do espaço aéreo brasileiro por aeronave de passageiros estrangeiras transportando cargas de baterias de íon lítio, por entender que essas empresas cumprem com os padrões internacionais. É fundamental, porém, levar em conta os eventos que sucederam o encaminhamento do processo e a audiência pública. Após deliberação, em 22 de fevereiro de 2016, o Conselho da OACI determinou a proibição do transporte de baterias de íon lítio como carga em aeronaves de transporte de passageiros, aprovando revisão das instruções técnicas pertinentes. Sobre isso, nós estamos apenas aguardando a publicação por parte da OACI. Já foi aprovado pelo Conselho, a única coisa que nós estamos aguardando é a publicação. Neste novo contexto, sendo o Brasil membro signatário que adota diretamente as instruções técnicas referentes às regras de transporte de artigos perigosos, a proposta de discussão de proibição em discussão perde em parte o objeto, pois, com a revisão do texto internacional, a proibição já se encontra incorporada à regulamentação nacional, a partir do momento em que esta for publicada. Também perde o sentido o argumento pela não proibição posto pela ABAR e IATA, quanto à harmonização das regras brasileiras frente às instruções estabelecidas internacionalmente. Portanto, a nova situação que se configura com a decisão recente do Conselho torna a publicação de uma resolução proibindo o transporte de baterias de íon lítio como carga em aeronaves de passageiros com origem, destino ou trânsito no Brasil, a meu ver, desnecessária. Contudo, permanece discutível se seria necessário estabelecer proibição específica que limite o sobrevoo do Estado brasileiro por aeronaves estrangeiras transportando bateria de íon lítio como carga em aeronaves de transporte de passageiros. É fundamental levar em conta que a questão em pauta foi discutida na OACI, órgão que determina os padrões de segurança da aviação civil internacional, com base no consenso entre especialistas das diversas nações participantes, e do qual o Brasil tem feito parte desde sua criação, ocupando posição de destaque graças à capacidade técnica de seus representantes e coerência de seus posicionamentos. Sendo assim, é natural que, uma vez estabelecida a proibição e incorporada a instrução técnica pertinente, o Brasil adote tal visão. Contudo, uma vez que a adoção das instruções técnicas da OACI, frente ao disposto no RIBAC 175 é automática, não há necessidade de emissão de resolução que o faça de forma específica, penso eu. Neste contexto, volto a dizer, se torna desnecessária a emissão de uma resolução proibindo o transporte de baterias de íon lítio como carga em aeronaves de transporte de passageiros no Brasil, sendo a atualização da norma internacional e a comunicação aos regulados, a meu ver, suficientes. Cabe analisar, porém, o ponto específico da proposta de proibição do sobrevoo do espaço aéreo brasileiro por aeronaves de passageiros contendo cargas de baterias de íon lítio.
enquanto a aplicabilidade da proibição para voos com origem, destino ou trânsito no Brasil, de acordo com as definições internacionais em vigor, se justificaria pela proteção ao passageiro brasileiro e ao usuário do sistema de aviação civil brasileiro, uma pretensa proibição do sobrevoo afetaria empresas estrangeiras que não participam diretamente do sistema de transporte aéreo brasileiro. Como relata a própria área técnica do processo em questão, é lícito e comum o estabelecimento de variação de país. Concordamos. E, visto o grande nível de divergência existente no posicionamento dos diferentes membros do painel de artigos perigosos a respeito da proibição em voga, onde 11 membros votaram contrariamente à proibição, é bastante possível que países estabeleçam diferenças no sentido de não proibir o transporte de baterias de íon lítio como carga em aeronaves de passageiros. Neste caso, a operação entre dois países que optarem por não adotar tal proibição estaria impedida de utilizar uma rota que sobrevoe o nosso território. Tal restrição traria grande transtorno aos operadores, o que poderia, inclusive, enfraquecer relações internacionais entre Brasil e esses estados. Basta imaginar, por exemplo, uma rota entre França e Chile, onde o operador teria que contornar o território brasileiro, aumentando drasticamente o custo das operações ou deixar de transportar a carga pretendida. Tal proibição só se justificaria se o sobrevoo de aeronaves contendo esse tipo de carga oferecesse risco inaceitável às pessoas no solo ou ao sistema de aviação civil brasileiro, o que, neste caso, deveria justificar a proibição completa do transporte de baterias de íon lítio pelo modal aéreo, inclusive aeronaves cargueiras. Foco único das estatísticas de acidente apresentadas e onde o risco é ainda maior dada a quantidade transportada. No entanto, a proposta restringe objetivamente a proibição às aeronaves de transporte de passageiros, o que comprova o objetivo fundamental de se minimizar, até o presente momento, o risco de fatalidade nos transportes de passageiros. Sobretudo hoje, o risco aos brasileiros decorrente de um acidente que resulte da queda ou explosão de uma aeronave estrangeira em sobrevoo no espaço aéreo nacional é mitigado dentro dos padrões estabelecidos pela OACI, sem que haja diferença quanto à natureza dessa aeronave, se cargueira ou de transporte de passageiros. Assim, conforme o entendimento, considerando os elementos dos autos, voto contrariamente à resolução para a proibição de transporte de baterias de íon lítio como carga em aeronaves de passageiros no Brasil, por entender que o ato é desnecessário e cuja perda do objeto me parece sensata, frente à proibição já instituída internacionalmente com a decisão do Conselho da OACI, proferida em 22 de fevereiro de 2016, e que tem aplicação na aviação civil brasileira. Além disso, reforça o entendimento de que a proibição do sobrevoo extrapola os objetivos que fundamentam a proposta e não é justificável, a meu ver, com base nos padrões internacionais de segurança operacional. Por fim, recomendo à Superintendência de Padrões Operacionais e à Gerência de Transporte de Artigos Perigosos que comuniquem formalmente aos regulados da proibição em vigor feita pela OACI, deixando claro ainda a abrangência da mesma sobre os itens de uso comum que se enquadram no artigo da UN 3480. É como voto, presidente. Como votam, senhores? Eu acompanho o relator. Hello, doutor Passos. Também acompanho. Também acompanho o relator. Então, aprovado o voto do relator.